Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passavam a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificadamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, passaram a odiá-lo ainda mais. José era um jovem de 17 anos. E José, ele era o seu filho mais novo de Jacó. E Jacó sempre pedia para ele ir para o campo para observar os seus irmãos, para ver se ele estava fazendo tudo corretamente certo. E José, ele era um menino obediente ao seu pai. E sempre quando Jacó chamava, ele falava, sim, senhor, eis-me aqui. E ele ia ao encontro dos seus irmãos para ver eles apacentar as ovelhas. E José, sempre quando ele estava na hora da refeição com os seus irmãos, com a sua mãe, com o seu pai, ele contava os seus sonhos, os sonhos que Deus dava para ele. E um dia ele conta que ele estava no campo e o seu feixe se levantava, o seu molho se levantava e ficava de pé. E os feixes, os molhos dos seus irmãos, também se curvava diante do molho dele. E os irmãos olhavam para ele e diziam, quer dizer, José, que nós vamos ter que se prostrar diante de você? E eles não aceitavam o sonho de José. E José era inocente. José era simples. Ele contava os sonhos, porque ele não via maldade. E José novamente vinha e contava seus sonhos novamente. Eu sonhei que o sol e a lua se prostravam, diante de mim, de mim. Então, os seus irmãos olhavam e o seu pai ficava guardando isso em seu coração. E ele falava, o pai dele até indagou, mas José, eu e a tua mãe, os seus irmãos todos vamos nos prostrar diante de você? Então, José pega e vai, observar os seus irmãos trabalhando no campo. E quando José chega ali, ele não acha os seus irmãos. E ele pergunta para um homem, onde está tal homem assim, cuidando de ovelhas? E ele diz, para onde eles foram. E José foi atrás. José andava errante para procurar os seus irmãos. E quando José avista eles também avistam José de longe e começam a olhar e falar, lá vem o sonhador. E eles começam a conspirar o mal contra a vida de José. E José indo ao encontro dos seus irmãos feliz, porque encontrou os seus irmãos trabalhando ali o sol escaldante, longe do seu lar, da sua casa. José inocentemente vai ao encontro deles feliz. Mas ali eles conspiram contra a vida de José. Fala assim, lá vem o sonhador. Vamos fazer algo contra ele. E ele chega feliz, meus irmãos, eu posso assim, dizer, alegre, porque eu no lugar dele ia ficar feliz de ver os meus irmãos ali trabalhando, se esforçando ali naquele campo, e também ia querer ajudá-los. E José chega ali. E quando José chega, eles falam, vamos matá-lo. E eles pegam José. E Rúben diz, não vamos matá-lo. Não vamos matar sangue inocente. Não vamos tirar a vida de um sangue inocente. Então, eles pegam ele e jogam ele numa cisterna, sem água, mas era muito funda. E ali ele fica lá dentro. E quando eles veem, meus irmãos, uma caravana de ismaelitas passando, eles pegam e falam, vamos vendê-lo. Vamos vender ele. Então, eles pegam José e vende. Pega a sua túnica, arranca a sua túnica. Porque antes de jogar ele na cisterna, eles arrancaram a túnica de José. Porque era uma túnica bonita, feita pelo seu pai Jacó. Era uma túnica que chamava atenção.
Era uma túnica feita com amor, feita com carinho pelo seu pai, porque ele era filho da sua velhice. Então, eles estavam ali já com a túnica, porque quando eles jogaram ele lá dentro, eles arrancaram a túnica dele. E venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E eles levaram José, porque José era formoso, ele tinha aparência. E, meus amados que estão ouvindo, que estão vendo, muitos não aceitam, como a nossa irmã Erilane estava dizendo. Muitos que estão sendo usados na mão de Deus, eles pagam um preço. Ora, busca Deus para ter uma oportunidade por Deus, para ter uma chance por Deus. Eles buscam. Muitos têm o teu particular, chora diante do Senhor Deus. Busca a presença do Senhor. Muitos não entendem porque tal pessoa está nessa posição, porque tal pessoa está neste lugar, porque ela, porque ele. Mas não foi o homem que escolheu, foi Deus. Muitas vezes você não entende, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu passo prova, eu passo dificuldade, porque eu estou nessa posição, porque eu estou neste lugar, o que acharam em mim? Eu quero te dizer nesta noite, não foi ninguém que te achou nada, porque o homem, a mulher, ninguém ia achar nada em mim, em você. Mas o Espírito Santo, Deus, é Ele que te olhou, é Ele que te avistou e falou: o homem não te dá nada, a mulher não te dá nada, não vê nada em você, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que vê algo, porque nesta pessoa, neste corpo de carne, esse vaso que todos olham e não diz não tem nada de importante, mas aí há algo valioso que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita para tudo que Ele quer que faça para Ele. E se você está aí, se você está fazendo, foi Deus que te chamou. Não adianta, meus irmãos, depois que os irmãos de José pegaram aquela túnica dele, mataram ali um bode e passaram sangue naquela túnica e levaram para o seu pai. E apresentaram e disseram: olha, essa é a túnica do seu filho, vê se o Senhor reconhece. Imagina, meus irmãos, a ousadia dos irmãos de José, de pegar aquela túnica e mentir, tamanha mentira contra a vida de José. Muitos que não têm o Espírito Santo de Deus, que não tem Deus na vida, que é um homem, uma mulher carnal, tem capacidade de cometer tal mentira para tirar José de cena, para tirar José ali da presença do seu pai, que tanto seu pai amava. E o José amava o seu pai, a sua família, ele amava os seus irmãos. E eles tiveram, meus irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, imaginando como eles pôde ir e mentir para o seu pai Jacó. Jacó também era um homem de Deus. Você acha que Deus ele não podia revelar ali na hora para Jacó e dizer: eles estão mentindo? Eles estão mentindo, o seu filho está vivo, o seu filho foi vendido. Mas Deus não permitiu. Deus deixou Jacó ficar ali em luto, vestindo veste de saco, chorando pelos seus filhos, pelo seu filho José, e nada consolava, meus irmãos, nada. Todos tentaram, seus filhos tentaram consolar Jacó, mas nada consolou ele, porque ele, a palavra do Senhor diz que ele amava José. O Espírito Santo, ele te ama. E quando alguém vem e tenta inventar algo, mentir alguma história contra o teu ministério, contra a tua vida espiritual, contra a tua família, para te afastar da presença de Deus, é porque tem um objetivo. A pessoa está vendo que você vai além daquilo que Deus pode pensar, imaginar e sonhar a respeito de você.
E quando José é vendido, meus irmãos, ele vai. Ele muitas vezes podia ter esperneado, podia ter falado, eu não quero, eu não vou, eles são meus irmãos. Não, meus irmãos. Foi, ninguém ouviu nada. Ele foi vendido. E chega lá, ele é vendido novamente, ele é passado para Faraó, para o rei. E lá na casa de Faraó, meus irmãos, ele está lá. José podia tentar fugir. José podia tentar sair dali, contar a verdade, falar, por favor, me leve até o meu pai. Mas o projeto de Deus era outro para José. O projeto de Deus era outro. E muitas vezes você fala, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo defamado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido na escola, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido pelos meus próprios irmãos, aqueles que deveriam estar do meu lado. Mas isso é um projeto de Deus. É um projeto de Deus na tua vida, para você ir além daquilo que Deus quer para a tua vida. É para você orar mais, como diz a nossa irmã aqui nessa noite. É para você buscar mais, clamar mais a presença de Deus. Porque muitas vezes você parece que está sozinha, que você está sozinho, que não tem ninguém do teu lado, que não tem ninguém para te ajudar. Olha, você tem a tua família do teu lado, você tem a tua mãe, você tem o teu esposo, a tua esposa, os teus vizinhos, mas você se sente sozinha, você se sente sozinho. Mas eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo está com você, Deus está com você nesse deserto, nessa hora que você foi vendida, nessa hora que você foi vendido e você não pode falar, você não pode abrir a sua boca, porque se você falar, você está errado. Se você ficar quieta, você também está errado. Nessa hora que você foi vendido, Deus diz, eu estou com você, filho. Eu estou com você, filha. E José chegando ali na casa, meus irmãos, de Potifar, ele está ali trabalhando. Está ali cuidando de tudo, porque aquele homem, quando viu onde José colocava as mãos, tudo era abençoado. Porque quando você serve a Deus diante das lutas, diante das provas, diante das dificuldades, quando você é fiel a Deus, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, tudo que você coloca as mãos é abençoado. Quando você é sincero, verdadeiro, honesto, tudo que você coloca as mãos é abençoada, é abençoado. E José, a palavra do Senhor diz que era abençoado a casa dele, de Faraó. O campo era abençoado. E a sua mulher, ela vê José e ela olha para ele e ela quer que ele se deite com ela. Mas ele diz não. Quando ela vê que não tem mais ninguém ali naquela casa, ela diz, deita-te comigo. Mas José não quer deitar com ela. Porque José, meus irmãos, mesmo ele estando ali angustiado, sentindo falta de seu pai, sentindo falta da sua terra de Canaã, sentindo falta dos seus irmãos, ele ainda temia a Deus. Ele ainda era fiel a Deus. Ele podia ter feito as escondidas, ficado com aquela mulher. Ninguém ia ver, mas Deus estava vendo. Deus estava ali com José. E José não se deitou com aquela mulher. José não se vendeu. Porque quando você serve a Deus, você não se vende por dinheiro. Você não se vende por prata, por ouro. Você não se vende por nada. Você diz a verdade, porque quando Deus usa a sua boca, você não é vendido por dinheiro, você não é vendido por roupa, você não é vendido por casa, você quer somente falar aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca na sua boca. E ele diz não. Ele podia ter ficado com ela, para não perder a posição, para não perder o legado, mas ele não quis, ele não pensou em posição. Ele não pensou em legado, ele não pensou em nada, ele pensou somente em Deus, e ele pensou em fugir, pegou e fugiu, e a sua túnica ficou na mão daquela mulher, em outra tradução diz a sua roupa ficou na mão dela. E quando ele sai, meus irmãos, porque uma mulher,
ou alguém que recebe um não. Meus irmãos, usado ainda pelo inimigo da nossa alma, é capaz de qualquer coisa, de levantar calúnias, levantar mentiras. E quando neste momento, meus irmãos, ela viu que ela não conseguiu o que ela queria, ela segura suas vestes e começa a gritar, se fazendo, fingindo que José tinha atacado ela. E neste momento chega todos os empregados ali, começa a aparecer, e ela começa a contar a história. Olha o que fez este homem que o meu marido trouxe para essa casa, olha o que ele fez comigo. Ele confiou tudo nas mãos dele e olha o que ele fez. E ela continua com as vestes de José em suas mãos. E quando chega o senhor daquela casa, ela conta a mesma história para ele. E ele fica irado. Ele não aceita. Deus está falando. Deus está falando com cada um que está nessa live. Deus está falando com cada um que está neste momento ouvindo. E ela conta tudo ali. Ele se ira contra José. E ele pega José e lança no cárcere. E ali no cárcere, meus irmãos, Deus é na vida de José. José, meus irmãos, o cárcere entrega chaves na mão de José. Entrega os presos na mão de José para que José cuide de tudo ali. E quando José começa a cuidar daquela prisão, começa a cuidar ali daqueles presos, tudo também começa a mudar. Porque onde tem um homem de Deus, o lugar que ele está começa a ser abençoado. Pode ser prisão, pode ser, meus irmãos, aonde for, o lugar é abençoado. Onde tem um homem, onde tem uma mulher de Deus, a situação, a história tem que ser mudada. E José ali naquela prisão, meus irmãos, ele começa a obedecer. Continua a ser temente a Deus naquele lugar. E ali naquele momento, meus irmãos, chega ali também na prisão o padeiro-chefe. Chega ali naquela prisão também o camareiro-chefe. Porque eles ali, o rei se ira com eles, porque eles se revoltaram, fizeram algo contra o rei. E ali, meus irmãos, José também está ali, guardando, cuidando deles. E um dia pela manhã, José chega ali na prisão, chega no cárcere onde estão os dois chefes. E ele diz, o que houve? O semblante de vocês está diferente. O semblante de vocês está abatido. E ali, meus irmãos, o camareiro conta. Ele diz, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma videira. E essa videira nasce 3 pontas. Ela floresce. E ali nasce cachos de uva. E eu começo a apertar as uvas. E as uvas espremer ela na taça do rei. E eu sirvo para o rei. E não há quem interprete este sonho. E José diz, Deus, ele pode interpretar este sonho. Então, José interpreta o sonho para ele. Esses 3 pontas que nascem da videira são 3 dias. E dentre 3 dias, eles vão te soltar. E você vai voltar a servir o rei, a servir o vinho, a servir o suco da uva na mão do rei. E quando o padeiro vê que o sonho era bom, ele também conta o seu. Mas antes José diz para o copeiro, quando você sair daqui, lembra-te de mim. Muitas vezes tem alguém ali na frente de alguém que pode te indicar, que pode dizer, é um homem, é uma mulher de Deus, mas ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar quando estiver ali com a irmã Erilane. Lembra de mim, irmã Erilane. Me convida lá para pregar. Pastor, lembra de mim. O senhor está lá, perto do pastor titular. Lembra de mim para mim ir lá pregar. Mas ele não vai lembrar de você. Ela ou ele só vai lembrar de você quando o Espírito Santo de Deus mandar. Não adianta ficar bicudo, não adianta ficar bicuda, não.
Ninguém vai lembrar enquanto o Espírito Santo de Deus não lembrar. Porque não é o homem, não é a mulher que lembra. Não é eu que preciso falar, ó, me chama. Não, chama eu, ó, eu sou usado. Não. É Deus que vai escolher. É Deus que escolhe. E ele, meu irmão, fala, olha que José, com a inocência, lembra de mim. Diz que eu sou lá, né, de outra terra, eu fui vendido, fui acusado, eu estou aqui nessa cadeia, lembra-te de mim. Porque ele sabia que ele ia voltar a servir o rei. E o padeiro conta também teu sonho, ó. Eu sonhei com 3 cestos brancos. E um desses cestos estava sobre a minha cabeça e tinha todas as delícias que um padeiro faz. Imagina as delícias, meus irmãos. Eu amo ir numa panificadora, eu amo olhar aquelas coisas deliciosas. Se eu pudesse, eu comprava tudo, bolo, tudo, é muito delicioso. E ele fala, lembra? Ele fala, as delícias que estavam naquele cesto, na minha cabeça, era toda delícia, pão de queijo, vamos imaginar, doces, né? Carolina, casadinha e muito mais. O que você imagina de delícia? Pense em algo que você vai numa panificadora, numa padaria que diz aí na tua região, e pensa nas coisas mais gostosas que tinha ali. E ele pensou. E ele falou, estava na minha cabeça. E daí veio os pássaros e comeram tudo. E José, meus irmãos, ele foi direto ao sonho. José, como meu esposo sempre fala para mim, não faça rodeio, vai direto ao ponto. Não tenta poupar, mas vai ao ponto. Então, José foi ao ponto. Ele não tentou passar a mão, amenizar a situação ali do padeiro, não. Ele falou o que Deus traduziu, o que Deus revelou daquele sonho. E ele diz, 3 cestos são 3 dias. E daqui 3 dias, você também vai ser solto. E daqui 3 dias, eles vão cortar o teu pescoço. E os pássaros vão vir e vão comer a sua carne. Viu, meus irmãos, quando Deus mostra algo, um sonho, uma revelação, quando Deus te dá uma palavra, Ele quer que você seja corajoso. Ele quer que você seja corajosa. Muitas vezes oramos e pedimos, Deus me usa. Deus, eu quero ser vaso, eu quero ter dom, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E quando Deus dá uma palavra, treme de medo. Treme de medo, porque fala, se eu pregar essa palavra, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha posição. Mas quem está na frente também é homem de Deus. Quem está na frente também entende o que Deus está te dando. Porque Deus, meus irmãos, Ele vai conectar o Espírito Santo em um e no outro. Mas daí quando Deus dá a revelação, quando Deus dá o sonho, se acovarda, tem medo, é covarde. E Deus fala, para que eu vou usar? Deus não chama covarde. Deus não chama covarde para a sua obra. Porque quando Deus chama é corajoso que vai enfrentar. E José falou, independente do que o padeiro podia fazer, podia tentar te agredir a ele, fazer algo para ele, mas José contou, você vai ser morto, vão cortar o teu pescoço, padeiro. E depois desses 3 dias, meus irmãos, eles saem dali. E acontece conforme José sonhou. Acontece conforme eles sonharam. Como José falou, o sonho aconteceu. E quando eles vão, meus irmãos, e acontece tudo, o copeiro não lembra de José. Ele não lembra, como eu disse. Ele não lembra de José. E José continua ali, meus irmãos, mais 2 anos. José continua ali mais 2 anos naquele cárcere. Quanto tempo você está esperando a promessa de Deus na tua vida? É 2 anos? Você tem sonho? Você tem algo que você quer para a tua vida? Ou você vive uma vida sem sonho? Ou você vive uma vida de derrota sem sonhar? Porque Deus quer que nós sonhamos
algo e Ele quer que nós acreditamos que isso vai ser concretizado na minha e na tua vida. Materialmente, profissionalmente, conjugalmente. Eu tenho sonho. Você tem sonho. Cada um que está aqui nesse estúdio tem sonho. E você acredita no sonho que Deus tem para a tua vida? Mesmo você tendo sido vendido, mesmo você estar numa condição que você não tem capacidade nenhuma e você diz, Senhor, eu não tenho nem voz. Eu não vou conseguir gravar esse CD. O Senhor falou que eu ia gravar, mas eu não tenho condição. Deus, meus irmãos, Ele trabalha naquilo que ninguém espera nada. Naquilo que você nem imagina. Essa profissão, essa carreira, a tua saúde. Senhor, eu não vou ser restaurado dessa doença. É impossível para os médicos. Eles já disseram não para mim. Essa minha carreira, esse algo que eu quero para mim, é impossível, Senhor. É nisso que Deus vai agir. É no impossível da tua e da minha vida. É nisso que Deus vai agir. Então, quando José estava ali, Deus, Ele já estava preparando tudo para a vida dele. E quando, meus irmãos, depois de 2 anos, ele continua ali. O camareiro não lembrou dele. Mas depois de 2 anos, Deus fez com que o rei sonhasse. E o rei sonhou. O rei sonhou que 7 vacas gordas, bonitas, saía do rio Nilo ali, ele estava ali, ele via aquelas vacas formosas, bonitas saindo do rio. E logo após essas vacas bonitas, formosas, vinha mais 7 vacas. 7 vacas magras, 7 vacas feias. E quando elas vieram e saíram também ali, elas devoraram as vacas gordas, bonitas. Elas devoraram. E o rei acorda ali e volta a dormir. E quando ele volta a dormir, ele sonha novamente que tinha um pé. E naquele pé, meus irmãos, brotavam 7 espigas de milho. No mesmo lugar. No mesmo pé, 7 espigas de milhos bonitos, milhos grandes, milhos, meus irmãos, bonitos. E depois dessas 7, já subiram mais 7 espigas feias, murchas, queimadas pelo vento do Oriente. E o rei acorda, meus irmãos, assustado. E ele manda chamar os magos, os sábios, todos do seu palácio. E diz, me traduz esse sonho. Esse sonho me perturba. Mas ninguém consegue traduzir o seu sonho. Nem os magos, nem os adivinhos, nem os sábios. Ninguém adivinha os seus sonhos. Mas ali entra em cena o camareiro. E o camareiro chega ali e diz... Eu sei alguém, eu estou em falta com alguém. Quando eu estava lá preso, naquela prisão, tinha um homem chamado José. Aquele homem dos hebreus, ele lembrou, ele revelou os meus sonhos. E conforme ele disse, eu voltei, rei, para cá para te servir. E o padeiro foi morto, como ele contou. E ele diz, manda chamar este homem para vir ao meu encontro. E eles pegam José, barbeia José, veste uma roupa bonita em José e leva ele até o rei. E lá, meus irmãos, ele conta. O rei conta o sonho para José, vou me apressar que as horas voam. Já deu horário. E ele chama, meus irmãos, rapidamente aqui, José. E José diz, rei, 7 vacas são 7 anos. 7 espigas são 7 anos. Então José, meus irmãos, diz, o sonho diz um só. E em 7 anos vai ter bonança.
E em 7 anos vai ter fome sobre a terra. E nisso Deus usa a vida de José para abençoar o povo do Egito, para guardar tudo em celeiro. Deus usa a vida de José, meus irmãos, na sua terra de aflição. Ele tem 2 filhos. Na sua terra de aflição, Deus abençoa ele materialmente, profissionalmente, conjugalmente. E ali ele se encontra com o seu pai, com os seus irmãos, meus irmãos. E ali o nome de Deus é glorificado, porque ali existiu um homem fiel, um homem sincero diante do rei, um homem sincero diante de Deus, que fez tudo para a glória de Deus. E a mensagem, né, meus irmãos, se for deixar, a gente vai além, mas tudo é para a glória de Deus. Então, nessa mensagem, não deixe de sonhar, não deixe de fazer a obra do Senhor e deixa Deus te usar com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.